Dessa forma, podem-se conseguir marrons. Estas seriam misturas bases para conseguir marrons, mas também aqui entra em consideração o fundo descolorido que tenhamos. Considerando estas misturas como uma base, vamos ter que levar em conta também relacionando com os fundos descoloridos, e pode acontecer que tenha que intensificar alguns destes. Dependendo do fundo descolorido que dê, talvez tenhamos que intensificar acrescentando algum mixton. Por exemplo, se fazendo a conta do fundo descolorido dá que vai ficar muito acobreado, podemos acrescentar nesta mistura 5,3 mais 5,2 mais 5,1. A mesma coisa acontece aqui. Talvez, seguindo a teoria de fundo descoloridos e fazendo os cálculos, vemos que o 6,4 e o 6,1 necessita algo mais. Pode necessitar também o 6,2 para neutralizar algum reflexo amarelo. Ou seja, que podemos acrescentar mais alguma coisa. Mas temos que levar em conta que para conseguir marrons temos que conseguir neutralização. Ou seja, que partimos de dois opostos, ao qual pode-se acrescentar mais algum. Bem, vamos ver os erros mais frequentes que geralmente temos em coloração. Vamos expressá-los em palavras das clientes. A cliente pode dizer: a cor ficou muito escura. A cor ficou muito escura, então. Nesse caso, os erros podem ter sido os seguintes: não houve um bom diálogo com a cliente e não ficou claro que tom era o que queria. Ou pode haver um erro no momento de escolher o oxidante. Ou seja, o oxidante não era o aconselhável. Deveria ser um oxidante de mais alto volume. Por isso ficou escuro. Agora vamos ver o 2. Não pegou o cabelo branco. A cliente diz que o cabelo branco não ficou coberto. Aqui podem haver vários erros. Um seria que usamos um oxidante de alto volume e o oxidante de alto volume 30-40 não ajuda a cobrir os cabelos brancos. Esse pode ser um erro. Outro erro, utilizamos um tom fantasia que tem um mau cobrimento dos cabelos brancos e não fizemos mistura base. Outro erro também, não deixar o tempo necessário. O cabelo branco, para estar coberto, necessita estar mais tempo. Em 20 minutos não vai se cobrir. Às vezes nem em 40 minutos, devemos deixar o tempo que for necessário. Os cabelos brancos mais rebeldes podem levar até 45 ou 50 minutos para pegar bem a cor. Ou seja, esses são os erros mais frequentes quando a cliente diz que não pegou cor no cabelo branco. Má eleição do oxidante, pouco tempo de exposição, ou também que se escolheu um tom fantasia e não se fez mistura base. Vamos ver, temos aqui um outro caso. Ficou o cabelo alaranjado, cor de laranja. Na realidade não ficou tão cor de laranja, mas sim ficou algo acobreado. O que aconteceu aqui? Bem, aplicamos o tom, mas não levamos em conta a escala de fundos descoloridos. Não fizemos o cálculo matemático que devemos fazer. Portanto, nos esquecemos de neutralizar o reflexo alaranjado que ia aparecer. Nos esquecemos disso. O reflexo alaranjado apareceu e estragou o trabalho. Muito bem, a raiz mais clara. Ficou a raiz mais clara do que os meios. Por que pode acontecer isso? Bem, aqui há um erro do colorista. Se a raiz ficou mais clara, quer dizer que fizemos uma mudança de tom, uma mudança de oxidante e não levamos em conta uma regra fundamental. Cor sobre cor não aclara. Isso pode ser, por um lado, o fato de ter querido trocar a cor com um oxidante mais alto. O resto não aclarou, porque tinta sobre tinta não aclara. A raiz, como é cabelo natural,
Sim, aclara com o de 30 volumes, por isso fica o cabelo disparelho. Também pode ser por ter trocado a coloração. A pessoa estava usando um tom 6 e agora, por exemplo, aplicamos um 8. Como tinta, sobre tinta não aclara, aplicamos um 8 e vai ficar 8 na raiz, mas o resto vai continuar ficando da mesma cor. Bem, outro caso, um reflexo esverdeado. Ficou o cabelo com reflexo esverdeado. Estou vendo o cabelo verde dessa cliente. Aqui pode ter sido não ter levado em conta a quantidade de cabelos brancos, ou seja, a porcentagem de cabelos brancos da pessoa. Se aplicamos um cinza ou um esverdeado, o azul vai pegar sobre o cabelo branco fica esverdeado e fica todo o cabelo esverdeado, ou seja, primeiro erro do colorista, não levar em conta o cabelo branco, não levar em conta que isso ia mudar radicalmente a aparência do cabelo. Outro erro que pode ter acontecido também é que se estamos trabalhando sobre tons muito claros, ou seja, sobre um tom 8 ou 9, e acrescentamos muito 7.1 ou 7.11, 7.7, enfim, 8.1, 8.11, 8.7 também. Se estamos trabalhando sobre esses tons, o cabelo muito aclarado pega, principalmente as pontas pegam muito a cor esverdeada. Ou seja, que ali pode haver um grande problema que se soluciona facilmente com uma lavagem de reflexos, que é muito semelhante à lavagem de cor. Aqui temos um outro caso, um vermelho muito apagado. A cliente pediu um vermelho intenso e ficou apagado, geralmente disparelho. O que aconteceu aqui? Bem, aqui temos um problema a nível de oxidante, é claro. Escolhemos um bom vermelho, uma boa marca, por exemplo, um 666, que é muito vermelho, mas ficou muito apagado. Tem que ficar uma cor vibrante. E então, se ficou muito apagado, possivelmente escolhemos um oxidante que aclarou muito pouco na base natural do cabelo. Portanto, em vez de ficar um vermelho, ficou um castanho avermelhado. Pode ser este o erro quanto à escolha do oxidante. Também pode ser outro erro na preparação, ou seja, que ao prepará-lo, nós colocamos muita quantidade de oxidante. Cuidado com isso. Se a marca indica que vai uma porção de cor ou tinta, mais uma porção de oxidante, nós não podemos modificar isto. Se acrescentamos muito oxidante, o vermelho vai ficar apagado. Ou seja, que pode ser problema de oxidante, quanto a volume ou quanto a quantidade. Também pode acontecer o seguinte: é a primeira vez que a pessoa faz vermelho, e então o vermelho pode ficar melhor na raiz e muito apagado no comprimento, nos meios e pontas. Aqui isso teria acontecido um erro pela eleição do oxidante. Em cabelos compridos naturais, que vai se aplicar vermelho por primeira vez, temos que aplicar o vermelho no comprimento e nas pontas, primeiramente, e com oxidante de 40 volumes. Depois, aos 30 minutos, vamos aplicar o vermelho em raiz com oxidante de 20 e o deixamos 30 ou 40 minutos a mais. Ou seja, que vamos deixar no total 30, 40, fazemos a soma e pode ficar facilmente. Esta tarefa pode levar mais de 1 hora. Pode levar 1 hora, 1h10. Ou seja, a primeira vez que fazemos vermelho no cabelo natural, temos que usar oxidantes de altos volumes nas pontas e nos comprimentos e deixar suficiente tempo. Com meia hora geralmente não é suficiente. Bem,
Esses são os erros mais frequentes que vemos no salão. E fomos vendo em cada caso qual tinha sido o problema e vimos algumas soluções. Ficou muito escuro? Bem, que solução podemos fazer? Neste caso, uma lavagem de cor. Isto já está anotado anteriormente no que consiste a lavagem de cor. No mesmo momento, em 15 minutos, solucionamos o problema e a cliente vai sair contente. Outro problema, não cobriu o cabelo branco? Bem, também pode solucionar em 15 minutos antes que a cliente vá embora descontente do salão. Como fazemos? Fazemos um banho de cor em cima disto. Houve problema com o oxidante ou faltou tempo? Portanto, o que vamos fazer aqui para que o cabelo branco adquira a cor? Preparar o mesmo tom com oxidante de 20 volumes e o aplicamos, por exemplo, meio tubo. Meio tubo da cor que se aplicou com a quantidade necessária de oxidante de 20 volumes e o aplicamos emulsionando na pia e o deixamos 15 minutos. Aí o cabelo branco vai adquirir a cor. O que podemos fazer também é, para ficar mais tranquilos, porque, por exemplo, pode não ter adquirido nada de cor, fazemos o banho de cor da seguinte forma. Fazemos uma saturação de cor, quer dizer, preparamos 30 gramas de cor com 20 gramas de oxidante, que há mais cor do que oxidante. Desta maneira, a coloração vai ficar carregada, saturada de pigmento. É mais coloração do que oxidante. O aplicamos na pia 15 minutos e em seguida enxaguamos. O problema de que ficou alaranjado, bem, o que está feito, está feito. Se ficou alaranjado, temos que ver que para a próxima vez temos que rever e encontrar o erro, mas podemos solucioná-lo em parte fazendo um banho de cor. A cliente na pia e ali vamos aplicar um banho de cor rápido, com a mesma altura que fizemos anteriormente, mas com um cinza dominante azul. Ou seja, se tínhamos aplicado um tom 6, bem, o que fazemos é preparar. Vou anotando. Preparamos 6,1, dominante azul, mais oxidante de 20 volumes. Também podemos fazer aqui uma saturação, ou seja, 30 gramas de 6,1 e 20 gramas somente de oxidante, para que a coloração cinza fique carregada e vá cobrir bem. Fazemos um banho de cor na pia, 15 minutos, e o problema fica solucionado em parte. Aqui, o problema de raiz mais clara já vimos. Aqui houve um erro muito grande. Este é um erro que não pode nos acontecer, mesmo que estejamos aprendendo. Devemos levar em conta tinta sobre tinta não aclara. Mas bem, o que podemos fazer aqui se a raiz ficou mais clara? A mesma coisa, levamos a cliente à pia e preparamos rapidamente o mesmo tom. Preparamos o mesmo tom com oxidante de 10 volumes. Se estavam fazendo um 6,4, por exemplo, preparamos o mesmo 6,4, mas com oxidante de 10, para que adquira mais com oxidante de 10, e o aplicamos na pia, somente na raiz, e o deixamos uns 15 minutos também, 15 ou 20 minutos. Na realidade, devemos ir controlando, em alguns casos, com 10 minutos é suficiente, devemos então controlar. O reflexo esverdeado, que mencionamos hoje, o podemos solucionar com uma lavagem de reflexo ou uma neutralização. Isso vai depender, temos que ver o caso. A lavagem de reflexo pode ser assim: levamos a cliente à pia e preparamos rapidamente, quase sem medir, um pouco de pó descolorante
um pouco de oxidante de 20 volumes e um pouco de água morna. Emulsionamos, deixamos 5 minutos e enxaguamos e já está. O reflexo esverdeado foi embora. Outra possibilidade para este caso é preparar um pouco de cor avermelhada e aplicar como banho de cor. O avermelhado neutraliza o esverdeado, então estaria solucionado o problema. Nesse caso, podemos preparar um pouquinho de 6,6, umas 10 gramas, por exemplo, com oxidante de 20 volumes e logo fazemos um banho emulsionando na pia. Quando o reflexo esverdeado desapareceu, enxaguamos. Muito bem, estão apresentados aqui os problemas mais comuns no salão e os erros, ou seja, suas causas e também possíveis soluções, que fica sempre a critério de cada um no momento que estejamos trabalhando.